Tudo na paz, tudo tranquilo? Estamos de volta no nosso canal FAETAB, Faculdade de Educação Teológica à Distância no Brasil, para apresentar uma síntese do nosso curso básico em Teologia, a nossa disciplina número 1, Introdução Bíblica. Por isso eu quero agora apresentar para vocês a nossa introdução. Vamos começar então com essas perguntas para a gente começar no assunto propriamente dito. Pergunta número 1. O que significa a palavra Bíblia? É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro, preparada para escrita, biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Pergunta de número 2. Quantos capítulos tem a Bíblia? O Antigo Testamento tem 929 capítulos. O Novo Testamento tem 260 capítulos. A Bíblia toda tem 1189 capítulos. Pergunta 3. Em quantas partes principais divide-se a Bíblia? A Bíblia divide-se em duas partes principais. Então vamos começar o assunto propriamente dito. Introdução Bíblica. Na nossa introdução, o nosso assunto é o estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras para a sua melhor compreensão por parte do nosso aluno do curso básico em Teologia da FAETAB. Este estudo auxilia grandemente a compreensão dos fatos da Bíblia. Um ponto saliente nele é a história da Bíblia, mostrando como ela chegou até nós. A necessidade do estudo das Escrituras. Então a gente vai ver nesses textos que está escrito aqui nos Salmos, em Isaías, em 2 Timóteo e 1 de Pedro, a leitura desses textos que a gente indica para você ler vai suscitar essas duas questões. Por que devemos estudar a Bíblia e como devemos estudar a Bíblia? Então a gente vai ver por que devemos estudar a Bíblia sobre 4 pontos. Vamos conferir. Por que devemos estudar a Bíblia? Então aqui vamos ver 4 motivos. Vamos conferir. Primeiro motivo por que devemos estudar a Bíblia. Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é importante que ele a maneje bem para o fiel desempenho de sua missão. Como está escrito em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por exemplo, um bom profissional sabe empregar com eficiência as ferramentas de seu ofício. No entanto, para o cristão é necessário que ele compreenda e entenda o que é a Bíblia e que ferramenta está em suas mãos e de que maneira ele deve utilizá-lo para que ele possa ter crescimento e ter a vitória na sua vida. Segundo, ela alimenta nossas almas. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à alma como o pão ao corpo. Nas passagens acima, ela é comparada ao alimento, porém, este só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. Por exemplo, nessa passagem, nesse texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso desejo pela palavra. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Em terceiro lugar, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. Nessa passagem de Efésios, capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim molde
todo o nosso viver diário. Na oração, precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, e essas promessas estão na Bíblia. Por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus, e um dos meios de saber se a vontade de Deus é através da sua palavra. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos lembrará o texto bíblico preciso de antemão o conhecimento. Então fica aqui essa dica, que o Espírito Santo só fará a lembrança precisamente em nossos corações, em nossas mentes, de antemão, o conhecimento da palavra. Ou seja, aqui está a necessidade de nós lermos a Bíblia, buscarmos o conhecimento da palavra para o nosso viver. Por isso, precisamos ter o seguinte contexto. A primeira coisa, amizade com o texto. A segunda coisa, namorar o texto. E a terceira coisa, nós precisamos casar com o texto. Por exemplo, vamos ver esse primeiro ponto, que a amizade com o texto significa ler o texto quantas vezes for necessário. Namorar o texto vem ser o estudo, principalmente na questão gramatical. Entra aqui o princípio de hermenêutica, as figuras de linguagem que precisamos compreender para dar uma compreensão exata do texto em que nós estamos lendo para os nossos ouvintes. E casar com o texto é uma meditação profunda, diariamente, constantemente. Isso aí é muito interessante. Então, e em quarto lugar, ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Essa passagem no Salmo de número 119, versículo 72, está escrito na palavra de Deus: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito Santo. O aluno que procura entender a Bíblia somente através do intelecto, muito cedo desistirá do seu intento. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, como Paulo revela em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Um renomado expositor cristão afirma que há 32 mil promessas na Bíblia toda. Pense que fonte de riqueza há nas Escrituras e na palavra. Entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter, que é ideal, bem como a moldagem da vida cristã como um todo. Essa é uma riqueza inigualável. A Bíblia a melhor diretriz de conduta humana, a melhor formadora do caráter do ser humano. Os princípios que modelam nossa vida devem proceder dela. E agora vamos passar para a segunda parte. Como devemos estudar a Bíblia? Vamos conferir 5 motivos pelos quais devemos estudar a Bíblia. Motivo número 1. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Então nós vamos ver isso aqui. Dentre esses motivos, que é o primeiro, ler a Bíblia conhecendo o seu autor, aqui nós vamos ver mais 5 princípios neste ponto. Vamos lá. Porque nós devemos conhecer o seu autor. Ela é o único livro cujo autor está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas. A Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar suas declarações. É preciso conhecer e amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. Por isso, para se ter o conhecimento do autor da Bíblia, que é o próprio Deus, nós precisamos desenvolver a nossa comunhão através da oração. É a nossa devoção que está a oração, a consagração e o estudo bíblico para desenvolver o nosso caráter e o nosso intelecto e a nossa vida espiritual. Número 2, leia a Bíblia diariamente. Aqui está o segredo para o crescimento espiritual, para a bênção de Deus fluir na vida da gente. Esta regra é excelente,
Presume-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Veja o que acontece quando o cristão não lê as Escrituras. Não é de se admirar haver tantos crentes frios da igreja. Então, frieza, né? Não somente frios, mas anãos, ou seja, não crescem, não têm crescimento. Raquíticos, mundanos, carnais e indiferentes. Sem crescimento espiritual, Deus não nos pode revelar suas verdades profundas. Somente com o crescimento espiritual nós teremos a revelação verdadeira de Deus e a bênção de Deus fluindo em nossas vidas. Vamos, portanto, conferir o terceiro lugar. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Nisso aqui nós vamos ver que isto é de capital importância para o êxito no estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte, vamos lá, estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Outra coisa, estudar a Bíblia com o coração em atitude devocional e não apenas com o intelecto. As riquezas da Bíblia são para os humildes, que temem ao Senhor, como está registrado em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Número 4, leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Nós vamos ver esses 3 exemplos. Por exemplo, esse exemplo de Davi no Salmo de número 119, versículo 12 e verso 18. Também nós temos outro exemplo de oração em Daniel, capítulo 9, versículo 21 ao 23. E esse outro exemplo de Jesus Cristo, que está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 39 ao 52. O caminho ainda é o mesmo. Na presença do Senhor, em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 33, o versículo de número 3, ele vai dizer: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Número 5, leia a Bíblia toda. Há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos nela contidos na Bíblia. A revelação de Deus que nela temos é progressiva. Na medida que você vai lendo, tantas quantas vezes for necessário, o progresso do seu conhecimento, o progresso da sua vida espiritual, o progresso do seu relacionamento com Deus, lendo o manual sagrado, você está sendo direcionado pela poderosa palavra de Deus e a bênção de Deus vai fluindo na sua vida. Por isso eu quero deixar aqui este vídeo introdutório para você ter uma ideia como existe a necessidade de nós estudarmos as Escrituras e termos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Para concluir o nosso vídeo de hoje, eu deixo aqui desse assunto tão maravilhoso. Primeira pergunta, o que significa a palavra Bíblia? Estudar, a dica, hein? Estudar o vocábulo Bíblia da página 7. Lá você vai ter a resposta. Letra B, que é a pergunta 2. Quantos capítulos tem a Bíblia toda? Estudar alguns fatos particulares da Bíblia da página 11. E a pergunta de número 3, em quantas partes principais divide-se a Bíblia? Estudar a estrutura da Bíblia da página de número 7. Por isso aqui fica. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. É o nosso curso básico em teologia da FAETAB, Faculdade de Educação Teológica à Distância no Brasil, que está acontecendo hoje. Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você deixar o like no canal, você fazer um comentário no vídeo. Deus abençoe, até o próximo encontro, Deus querendo, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus. Amém.